Amados irmãos, neste exato momento em que vivemos, enquanto as nações se agitam e os rumores de guerra ecoam pelos quatro cantos da terra, uma profecia milenar está se desdobrando diante dos nossos olhos, mas poucos reconhecem os sinais. O que estou prestes a compartilhar com vocês hoje pode transformar completamente sua compreensão sobre os tempos finais e revelar verdades que permaneceram ocultas por gerações. Enquanto assistimos juntos essa história impactante, peço que você já deixe seu amém nos comentários e se junte a essa comunidade de buscadores da verdade, clicando no botão de inscrição, pois as revelações que compartilharemos aqui não devem ser perdidas. Há aproximadamente 2500 anos, o profeta Ezequiel, exilado nas margens do rio Quebar, na Babilônia, recebeu uma das visões mais aterrorizantes e ao mesmo tempo esperançosas de toda a Escritura Sagrada. Em Ezequiel capítulo 38 versículo 1 a 3, lemos: Veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e Tubal, e profetiza contra ele. Estas palavras não foram pronunciadas por acaso, nem direcionadas apenas àquela geração. Elas carregam em si o peso de uma revelação que atravessa os séculos e encontra seu cumprimento exatamente nos dias em que estamos vivendo. Mas quem é esse misterioso Gog? E o que representa Magog na profecia divina? Durante séculos, estudiosos das Escrituras debateram sobre a identidade dessa força sombria que se levantaria nos últimos dias. O texto sagrado nos revela que Gog será o príncipe de Meseque e Tubal, territórios que, segundo os registros históricos e geográficos da antiguidade, correspondem às regiões que hoje conhecemos como partes da Rússia, Turquia e outras nações do norte. Ezequiel capítulo 38 versículo 15 confirma: Virás do teu lugar, das bandas do norte, tu e muitos povos contigo, todos eles montados a cavalo, grande ajuntamento e poderoso exército. A profecia se torna ainda mais específica quando observamos os aliados que se unirão a Gog nesta guerra final. Em Ezequiel capítulo 38 versículos 5 e 6, encontramos uma lista impressionante: Pérsia, Etiópia e Líbia estarão com eles, todos eles com escudo e capacete, Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma, das bandas do norte, e todas as suas tropas, muitos povos contigo. Pérsia é o atual Irã, Etiópia abrange parte da África Oriental, Líbia permanece com o mesmo nome, Gomer corresponde à região da atual Turquia, e Togarma representa territórios ao norte do Cáucaso. Quando olhamos para o cenário geopolítico atual, estas alianças não são mais profecias distantes, elas estão se formando diante dos nossos olhos. O que mais deveria nos despertar para a urgência dos tempos é o alvo específico desta coalição maligna. Ezequiel capítulo 38 versículos 8 e 9 declaram: Depois de muitos dias serás visitado, no fim dos anos virás à terra que se recuperou da espada e se congregou dentre muitos povos aos montes de Israel, que sempre estiveram desertos, mas aquela terra foi tirada dentre os povos, e todos habitam seguramente. Então subirás, virás como tempestade, serás como nuvem para cobrir a terra, tu e todas as tuas tropas, e muitos povos contigo. Aqui encontramos uma das confirmações mais extraordinárias da veracidade profética das Escrituras. A terra que se recuperou da espada e se congregou dentre muitos povos é inequivocamente Israel. Durante quase 2000 anos, essa terra permaneceu desolada, exatamente como profetizado. Mas em 14 de maio de 1948, presenciamos o cumprimento literal desta profecia quando Israel foi restaurado como nação. O povo judeu, disperso entre todas as nações da terra, retornou à sua terra ancestral, exatamente como Ezequiel havia predito séculos antes. Mas a profecia vai além da simples restauração de Israel. Ela fala de um tempo quando o povo habitará seguramente, sem muros, ferrolhos ou portas, como descrito em Ezequiel capítulo 38 versículo 11. Esta segurança não se refere apenas à ausência de conflitos, mas a uma confiança que permitirá que Israel baixe sua guarda. Alguns intérpretes veem isto como resultado de um tratado de paz, possivelmente relacionado aos acordos que vemos sendo negociados em nossos dias. A motivação por trás desta invasão também é revelada nas Escrituras com clareza impressionante. Ezequiel capítulo 38 versículo 12 expõe: Para arrebatares despojos e para tomares presas, para tornares a tua mão contra as terras desertas que agora se habitam, e contra o povo que se ajuntou dentre as nações, que adquiriu gado e bens, que habita no meio da terra. As riquezas de Israel nos tempos modernos são indiscutíveis. As descobertas de gás natural no Mediterrâneo, os avanços tecnológicos, a agricultura próspera no deserto, tudo isso torna Israel um alvo cobiçado. Mas aqui chegamos ao ponto mais sublime e aterrorizante da profecia.
Quando estas nações se moverem contra Israel, quando parecer que a nação escolhida está prestes a ser aniquilada, o próprio Deus intervirá de forma sobrenatural. Ezequiel capítulo 38 versículos 18 a 20 proclamam: sucederá, porém, naquele dia, no dia em que vier Gog contra a terra de Israel, diz o Senhor Deus, que a minha indignação subirá a meu rosto. Porque no meu zelo, no fogo do meu furor, falei, certamente naquele dia haverá grande tremor sobre a terra de Israel. De tal maneira que tremerão diante da minha face os peixes do mar, e as aves do céu, e os animais do campo, e todos os répteis que se arrastam sobre a terra, e todos os homens que estão sobre a face da terra. Imagine por um momento a magnitude desta intervenção divina. O próprio Criador do universo se levantará para defender seu povo escolhido. Terremotos de proporções catastróficas sacudirão a terra. As forças da natureza se voltarão contra os invasores. Em Ezequiel capítulo 38 versículos 21 e 22, lemos: chamarei contra ele por todos os meus montes a espada, diz o Senhor Deus, a espada de cada um se voltará contra seu irmão. Contenderei com ele por meio da peste e do sangue, farei chover sobre ele, sobre as suas tropas e sobre os muitos povos que estiverem com ele, chuva inundante, pedras de saraiva, fogo e enxofre. Esta não será uma guerra convencional decidida por armamentos humanos ou estratégias militares. Será uma demonstração do poder sobrenatural de Deus, onde ele mesmo lutará por Israel como nos dias antigos. As próprias forças invasoras se voltarão umas contra as outras em confusão sobrenatural. Pragas devastadoras se espalharão entre os exércitos inimigos. Chuvas de granizo gigantesco, fogo e enxofre cairão do céu, lembrando-nos do julgamento sobre Sodoma e Gomorra. O propósito divino por trás destes eventos é revelado com clareza em Ezequiel capítulo 38 versículo 23, assim me engrandecerei e me santificarei, e me farei conhecer aos olhos de muitas nações, e saberão que eu sou o Senhor. Deus usará esta guerra final não apenas para defender Israel, mas para demonstrar a todas as nações da terra que Ele é o único Deus verdadeiro. Será um momento de revelação global da soberania divina. Mas quando exatamente estes eventos se desenrolarão? As Escrituras nos fornecem pistas cronológicas importantes. A invasão de Gog e Magog acontecerá nos últimos dias, no fim dos anos, como declarado em Ezequiel capítulo 38 versículo 8. Alguns estudiosos conectam estes eventos ao período da grande tribulação mencionado no livro de Apocalipse, enquanto outros os posicionam no final do milênio descrito em Apocalipse capítulo 20 versículos 7 a 9. A conexão com Apocalipse capítulo 20 é particularmente intrigante, quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de ajuntá-las para a peleja. Aqui vemos que Gog e Magog representam não apenas nações específicas, mas uma rebelião final contra o reino de Deus na terra. Independentemente do timing exato, uma verdade é inegável: estamos vivendo nos tempos que antecedem estes eventos proféticos. As alianças geopolíticas profetizadas estão se formando. As tensões no Oriente Médio intensificam-se constantemente. Israel enfrenta ameaças crescentes de nações que correspondem exatamente às descritas na profecia de Ezequiel. O Irã, a antiga Pérsia, desenvolve capacidades nucleares enquanto ameaça abertamente destruir Israel. A Rússia, correspondendo às bandas do norte, mantém presença militar crescente no Oriente Médio, especialmente na Síria. A Turquia, historicamente ligada a Gomer e Togarma, afasta-se progressivamente de suas alianças ocidentais e aproxima-se de nações hostis a Israel. Estas não são coincidências, são cumprimentos proféticos em desenvolvimento. Mas qual deve ser nossa resposta diante destas revelações? Primeiro, devemos reconhecer que vivemos em tempos únicos na história humana. Nunca antes tantas profecias bíblicas se alinharam simultaneamente para seu cumprimento. Segundo, devemos entender que estes eventos, embora aterrorizantes para o mundo, representam esperança para os filhos de Deus. Eles sinalizam a proximidade do estabelecimento do reino eterno de Cristo na terra. Em Ezequiel capítulo 39 versículos 7 e 8, Deus declara: o meu santo nome farei conhecido no meio do meu povo Israel e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome, e as nações saberão que eu sou o Senhor, o Santo em Israel. Eis que isso vem e se cumprirá, diz o Senhor Deus, este é o dia de que tenho falado. A derrota sobrenatural de Gog e Magog marcará o início de uma era onde o nome de Deus será santificado globalmente. A descrição da devastação dos exércitos invasores é impressionante. Ezequiel capítulo 39 versículos 9 a 12 revelam que será necessário 7 meses para enterrar os mortos,
e que os implementos de guerra abandonados servirão como combustível por 7 anos. Esta não será uma vitória marginal, mas uma aniquilação completa dos inimigos de Israel, por extensão, dos inimigos de Deus. Devemos também considerar as implicações espirituais destes eventos para a Igreja. Se estamos verdadeiramente próximos do cumprimento da profecia de Gog e Magog, isso significa que o arrebatamento da Igreja pode estar ainda mais próximo. Muitos estudiosos acreditam que a Igreja será removida da terra antes destes eventos catastróficos, poupada da ira que se derramará sobre as nações rebeldes. Esta possibilidade deveria nos urgir a uma vida de santidade e preparo espiritual intensificados. Não podemos nos dar ao luxo da complacência quando os sinais proféticos se multiplicam ao nosso redor. Cada dia que passa pode ser o último da era da graça, o último momento de oportunidade para aqueles que ainda não entregaram suas vidas ao Senhor Jesus Cristo. A profecia de Gog e Magog também nos ensina sobre a fidelidade de Deus às suas promessas. Por mais que as nações se levantem contra Israel, por mais poderosas que sejam as forças que se alinhem contra o povo escolhido, Deus permanece fiel ao seu pacto eterno com Abraão, Isaque e Jacó. Em Gênesis capítulo 12 versículo 3, ele declarou: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Esta promessa permanece válida até hoje e será dramaticamente demonstrada na derrota de Gog e Magog. Para nós, como Igreja do Senhor Jesus Cristo, esta profecia carrega lições profundas sobre nossa posição em relação a Israel. Não podemos nos alinhar com as forças que se opõem ao plano de Deus para seu povo escolhido. Nossa responsabilidade é orar pela paz de Jerusalém, como instruído em Salmos capítulo 122 versículo 6, orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. A guerra de Gog e Magog também nos revela a natureza definitiva dos julgamentos de Deus. Quando ele decidir intervir na história humana, nenhuma força terrestre poderá resistir. As nações mais poderosas, os exércitos mais bem equipados, as alianças mais estratégicas, tudo se dissolverá diante da manifestação do poder divino. Isto deveria nos humilhar e nos lembrar de nossa dependência total do Senhor. Observem como esta profecia se conecta perfeitamente com outras predições bíblicas sobre os últimos tempos. Em 2 Timóteo capítulo 3 versículo 1, Paulo adverte: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. A guerra de Gog e Magog certamente se qualifica como um destes tempos trabalhosos. Em Mateus capítulo 24 versículo 6, Jesus profetizou: e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. A precisão profética das Escrituras deveria fortalecer nossa fé e nossa confiança na palavra de Deus. Se as profecias sobre Israel, sobre as alianças dos últimos tempos, sobre o retorno dos judeus à sua terra se cumpriram com exatidão matemática, podemos ter certeza absoluta de que as profecias sobre o retorno de Cristo, sobre o estabelecimento do seu reino, sobre o julgamento final e sobre a vida eterna também se cumprirão exatamente como escritas. Enquanto contemplamos estes eventos futuros, não devemos viver em medo, mas em expectativa esperançosa. Para os filhos de Deus, a guerra de Gog e Magog não representa destruição, mas libertação. Não simboliza o fim, mas o começo de uma era gloriosa sob o reinado direto do Messias. Como Jesus declarou em Lucas capítulo 21 versículo 28, ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Amados irmãos, as palavras que compartilhei hoje não são especulações humanas ou interpretações fantasiosas. São verdades extraídas diretamente das páginas da Escritura Sagrada, revelações que o próprio Espírito Santo inspirou através do profeta Ezequiel há mais de 2 milênios. O cumprimento literal de tantas profecias bíblicas em nossos dias deveria nos encher de reverência e urgência espiritual. Quando observamos as manchetes dos jornais, quando vemos as tensões crescendo no Oriente Médio, quando acompanhamos as movimentações militares e as alianças se formando exatamente conforme profetizado, não estamos apenas testemunhando eventos políticos. Estamos presenciando o desenrolar do plano eterno de Deus para a humanidade. Estamos vivendo nas páginas finais da história humana como a conhecemos. Se esta mensagem tocou seu coração e abriu seus olhos para a verdade, não hesite em expressar sua gratidão com um like, compartilhar essa luz com seus amigos e familiares, e inscrever-se para que possamos continuar a desvendar juntos os mistérios divinos. O tempo é curto, as profecias se cumprem, e nossa responsabilidade como povo de Deus é permanecer vigilantes, santos e prontos para o que está por vir.
Que o Senhor nos abençoe e nos mantenha firmes até o dia glorioso de sua manifestação. Amém.